Temos desde já a participação de todos vocês aí nos comentários. Desde já, né, Michel? A gente pede para que as pessoas se inscrevam no canal para poder aí receber aí diretamente aí no seu e-mail aí todas as vezes que a gente postar um vídeo. Beleza, galera? Dá um ok, dá um like aí, um joinha. A gente agradece de montão. Então vamos lá, Michel. A notícia que a gente separou, a primeira notícia, é do portal G1. Mulher do ex-presidente da Câmara de Deputados, Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro, foi acusada de ser beneficiada de propina recebida pelo marido. Então, Michel, o Ministério Público acusou a mulher do ex-deputado Eduardo Cunha, que hoje, neste momento, está lá amargando aí, vendo o sol nascer quadrado. E eu gostaria de saber, Michel, o que você tem a dizer sobre essa questão aí dessa manchete, ó? Cláudia Cruz é absolvida dessas acusações. O que você pode falar para nós aí dessa manchete aí que é considerada até um absurdo? Primeiramente é um fato engraçado, né? Engraçado no termo de manchete, porque nós podemos observar o juiz Sérgio Moro usando de sua arbitrariedade, usando do seu status de juiz para proferir sentenças e fazer aquilo que lhe convém. Por exemplo, eu faço para você uma pergunta aqui, Rogério, no nosso canal Praça Virtual. E se por acaso a senhora Andréia fosse a dona Marisa, como que será que a mídia trataria esse assunto e qual que seria o critério usado pelo juiz Sérgio Moro? Qual que é a sua percepção sobre isso? Porque, a princípio, quando você leu a matéria, a primeira coisa que me deu um estralo na mente é essa, o que eu fiquei pensando. Porque o logo PT é meio que marginalizado diante da justiça, diante do Ministério Público, ou seja lá quem for. Mas, falando você, o que você tem a dizer? Olha, se essa notícia, Michel, se fosse o caso da dona Marisa, que Deus a tenha num bom lugar, não é verdade? Se essa notícia fosse da dona Marisa, eu tenho certeza absoluta que as pessoas estariam na rua batendo panela. Tenho certeza que as pessoas estariam xingando a dona Marisa, assim como xingaram a Dilma. Estariam esculachando a dona Marisa. Tenho certeza disso porque aqui no Brasil, por conta dessa mídia manipuladora, por conta dessas TVs e rádios e televisões, as mídias compradas, são mídias que têm seus interesses escusos e escuros, escondidos nos bastidores, que a população comum não tem acesso. Então ela compra aquela notícia como se fosse verdade absoluta, não é verdade? Então, quer dizer, por que o PT é marginalizado? Porque foi um processo, foi algo que eles colocaram na sua programação, não importa quanto tempo levasse, mas o objetivo era marginalizar o Partido dos Trabalhadores. Assim como foi na época da ditadura, assim como foi na época de hoje. Mas existia uma mídia, uma programação para excluir essas pessoas, esses partidos de esquerda. Assim como também na Alemanha, quando o partido nazista fazia propaganda contra os judeus, contra todos os outros povos que não eram germânicos, né? Então a gente tem aí uma mídia que tem por objetivo, hoje na contemporaneidade, colocar o PT como o partido dos ladrões, na verdade. Se existe um problema no Brasil, esse problema é o PT. Então, respondendo a sua pergunta, Michel, se fosse o caso da dona Marisa, com certeza estaríamos tendo manifestações na rua de pessoas de verde e amarelo, batendo panela, xingando a dona Marisa, de tudo quanto é nome. Mas, por um processo misterioso, nós não temos essa indignação, tanto quanto se fosse a dona Marisa. E eu achei interessante você falando aí, eu li a matéria, inclusive em páginas do Facebook, UOL, Folha de São Paulo, o argumento foi que sobre a absolvição da esposa do Eduardo Cunha, alguns disseram que o juiz Sérgio Moro tinha um coração bom. Será que isso é padrão? A pergunta que eu te faço, Michel, é se fosse a dona Marisa sendo julgada, qual seria, na sua opinião, por tudo que você tem visto aí, do nosso querido juiz Sérgio Moro? Nossa,
excelentíssimo juiz Sérgio Moro, que tem sido visto como o herói da nossa nação. As pessoas têm visto ele de cueca em cima das calças e com capa no pescoço. Se fosse a dona Marisa, a esposa do Lula, qual seria a sentença do juiz Sérgio Moro, o herói do nosso país? Primeiramente que toda a mídia estaria especulando esse assunto, porque isso aí, podemos, numa linguagem mais periférica, numa linguagem mais simples de se entender, seria dar pano para manga, né? É o pano para manga. Eu dificilmente, olhando pelos critérios que o senhor juiz, com todo respeito, de forma alguma, nunca destratando o juiz, mas sim usando argumentos com base com que nós podemos observar do que ele vem fazendo no meio midiático, ele estaria dando um show, certamente. E qual seria a sentença que você acha que ele condenaria ou ele absolveria? Ele estaria condenado há muito tempo. Antes mesmo de ser julgado, não é verdade? O Lula... Assim a gente pode ter certeza de qual é a sentença com relação ao Lula. Eles têm convicção, Isso. Mas não tem certeza, porque até agora não apareceram provas. Eu ia falar justamente isso. Até agora não apareceram provas. Mas, misteriosamente, na questão da esposa do Eduardo Cunha, tem a certeza, existem documentações assinadas por ela, cheques, enfim, extrato bancários de investigações que foram feitas lá fora, da Suíça, vindo pra cá, as investigações vêm de lá, que tem certeza que se fosse uma investigação daqui pra lá, ou pra benefício próprio, talvez não teria se alastrado, mas como veio de lá pra cá, então ficou tudo exposto, aí tem que tomar uma atitude, uma decisão, por isso que não teve como o Eduardo Cunha se livrar, se safar, tá preso. Mas e a mulher dele? Então, quer dizer, misteriosamente ela foi absolvida. E isso é muito lamentável aí para nossa nação, principalmente no ambiente que nós estamos vivendo hoje. Não fugindo do assunto, vou fazer um comentário bem rápido. Foi encontrado no apartamento do Aécio Neves recibos de transações bancárias e, segundo o Aécio Neves, ele diz que isso não pode ser usado como critério para incriminá-lo. Mas não, pode ser alguma. Uma foto num triplex, então, Rogério, pode ser usada para incriminar um réu? No caso, como a justiça está sendo usada para meios e fins políticos, a justiça, ela está sendo usada para fins políticos. Ela não é aquela justiça que deveria ser uma faixa no olho, impedindo de ver quem está sendo julgado. Eu tenho um professor a quem eu mando um grande abraço, professor Juliano, um mestre que ensinou muito, que está ensinando muito para mim, que ele é meu atual professor. Ele disse que quando ele avalia as provas, ele procura não observar o nome do aluno que está ali, que entregou a prova. Por quê? De repente, ele olhando o nome pode interferir na nota. De repente é um aluno que ele gosta, aí o aluno foi mal, aí ele dá uma colher de chá. Ele falou que faz isso. Eu acho isso justo. Se faz ou não, é outros 500, digamos assim. Mas a justiça deveria ser assim. Ela deveria não olhar o papel do juiz, né? Não olhar quem está sendo julgado. Mas não acontece isso aqui no nosso país, no nosso Brasil. E é isso que está deixando nós indignados com essa situação. Está muito na cara, está muito escancarado. Então, se fosse o Lula, no caso ali, como a justiça está sendo usada para fins políticos, uma foto é o suficiente para incriminar aí o ex-presidente da República. Uma foto não, e 2 comprovantes de pedágio. Isso que é o mais interessante. E você vê aí a dialética de Lula na cadeia, Lula na cadeia, Lula na cadeia. Sem a menor possibilidade das pessoas, da população, poder avaliar se é isso mesmo que tem que acontecer e se está sendo realmente justo. Às vezes a pessoa fala, Lula na cadeia, mas... De repente, se fosse com ela, essa injustiça, essa perseguição, essa condenação antes do julgamento, aí eu queria ver se ela iria falar, Nós queremos dizer que nós não somos petistas. Não, eu tenho uma vergonha de dizer que eu nunca votei no Lula. Nunca votei na Dilma e fiquei muito triste quando ela ganhou a segunda eleição. Eu estava num casamento com a minha esposa e eu falei assim, nossa, Sil, ela ganhou de novo, cara. Mas aí, depois você vai avaliar e refletir a situação, a posição, o seu lugar no mundo. Exato. Sabe por que a questão do seu lugar no mundo? Porque a gente vê o pobre se achando elite.
Essa é a coisa mais ridícula que existe. Pobre Dona Florinda. Conhece o pobre Dona Florinda? É o que eu mais conheço. É o pobre soberbo. É o pobre que não tem onde cair morto, não tem um gato pra puxar pelo rabo e dizer que é dele. Mas ele se acha elite. Ele fala, não, eu não vou abraçar a causa do Partido dos Trabalhadores. Pobre. Quem vai nas manifestações é povinho que tá recebendo R$20 do Partido dos Trabalhadores. Nós fomos sem receber alguma coisa? Eu tô esperando meus R$20 até hoje. E o pão com mortadela, se eu não comprar, eu não como o pão com mortadela, que eu gosto muito. Não tem preconceito nenhum com relação ao pão com mortadela. Então existe muito pobre Dona Florinda. Pobre Dona Florinda que acha que o semelhante dele é uma gentalha. Então, hoje eu votaria com gosto, porque a gente vê que é o partido que está lutando pelas causas dos trabalhadores. A gente percebe isso, eu já vou passar a bola para você, a gente percebe isso quando a gente vê lá no Congresso. Você tem em pauta as reformas que estão sendo vendidas como a salvação do Brasil, e aí de repente você vê quem é que está brigando lá. Gleisi Hoffmann, Lindenberg Faria, Jandira Fegali. Quem são esses caras? E aí? E você, trabalhador que depende da CLT? E trabalhador que depende da Previdência Social? E aí, quem que tá brigando pelos nossos direitos agora? Quem que tá fazendo um show lá na Câmara quando você vê no Jornal Nacional que são vândalos dentro da Câmara para impedir as votações? Quem que tá lutando para que esses direitos conquistados com muito choro, esforço, com muita luta, quem que tá lutando para que esses direitos não sejam retirados de nós, trabalhadores? Então, reflita sobre isso. Reflita e entenda como está a situação do país, que se a gente não tem condições de ir lá e quebrar tudo, eu não acho que é a melhor situação, então vamos lutar de uma forma consciente, politizar as pessoas, conscientizar as pessoas para que as pessoas adentrem a realidade do país. Exato. Eu estava conversando com um amigo meu essa semana, curiosamente o nome dele é Michel, e na nossa conversa ali via WhatsApp, nós conversávamos sobre esse assunto. Muitas pessoas me veem defendendo o PT, me chama de militante, fala muito que eu defendo Lula. Isso eu não nego, isso aí está estampado na minha página do Facebook. Eu podemos dizer que eu tenho uma admiração muito grande pelo comunismo, que é o ser comum, é todo o seu direito de poder ter os seus bens e assim sucessivamente. Mas a questão de hoje de defender o lulismo ou o petismo é justamente isso que o Rogério falou. É nós olhar, fazer a leitura de um contexto da nossa sociedade e nós entender onde nós estamos. É natural, eu não vou dizer, com base na justiça, eu não posso dizer que o Lula é um criminoso. Isso quem deve provar é a justiça, não sou eu. Mas a partir do momento que nós vemos uma justiça marginalizando ou incriminalizando, direto ou indiretamente, e nós podemos observar na periferia pessoas não politizadas comentando sobre esse assunto, falando Lula ladrão, porque você defende ladrão, como eu sempre digo, para mim hoje, apoiar o Lula, para mim hoje, ser um adepto do movimento de esquerda, é simplesmente hoje por olhar a minha classe social e saber aonde eu estou. Porque, logicamente, esse celular é meu. Se existir dois grupos querendo tomar o meu celular, é natural eu ficar do lado daquele que quer defender o meu direito. Agora, como o Rogério mesmo comentou, eu não consigo entender a filosofia ou a maneira de pensar daquelas pessoas que estão vendo o seu direito sendo assassinado ou enterrado dentro de uma sepultura e a pessoa passa a ser conivente. E uma coisa que eu acho muito interessante, Rogério, que o ódio do pobre pelo Lula é tão grande que eles estão dispostos a apoiar o João Dória. O João Dória, que foi eleito democraticamente dentro de São Paulo, eu jamais cairia... Ator João Dória. Eu seria um hipócrita de fazer um comentário, pedir impeachment dele, não, porque nós sabemos perder. Nós sabemos reconhecer quando nossos adversários nos superam. É democracia, né? Isso é uma democracia. É minha obrigação respeitar o eleitorado paulista que elegeu ele.
Da mesma forma, isso é dos municípios vizinhos. Agora, se fosse o Haddad que tivesse sido reeleito, você não imagina o inferno e o caos que eles estariam fazendo. Agora, eu me admiro muito quando eu vejo pessoas que teriam tudo para estar do lado da esquerda, supostamente a esquerda, porque vem lutando pela classe trabalhadora, pelos direitos humanos, e a pessoa tá ali, às vezes ela tá comendo um ovo, não que isso seja demérito, não que isso seja, não que exato, não que isso seja feio, mas primeiro a pessoa tá comendo um ovo, falando numa linguagem para que nós possamos entender, a pessoa tá comendo um ovo, ela não tem nem um pãozinho de manhã para tomar café, e ele tá lá apoiando o João Dória ou apoiando a política do PSDB, e ele na verdade não sabe que o quê? Quem protocolou a questão lá da reforma trabalhista foi o próprio PSDB. Se hoje a reforma trabalhista ela tomou essa proporção, se ela tomou ela está a um trisco de ser aprovado. Se hoje ela chegou a essa proporção, foi por causa do PSDB. O PSDB, esses dias eu estava bem conversando com um grupo dos meus colegas da faculdade e ali nós conversávamos, o PSDB e o PT, eles tinham a mesma política. A questão é o quê? O PSDB se debandou para o lado da burguesia. Nós, como estudamos história, nós podemos usar essa linguagem. Isso não é preconceito e nem fazer divisão e nem acepção. Então nós sabemos que o PSDB ele partiu para um lado da burguesia. E o PT, por mais que ele se manteve dentro dessa engrenagem, ele ainda manteve os princípios, não podemos dizer os princípios de ouro, os princípios que aquilo foi